Existem histórias que parecem impossíveis, até mesmo para quem acredita no impossível. Histórias que começam com dor, com injustiça, com perseguição, mas que terminam de uma maneira que ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar. Hoje você vai conhecer o caso do pastor Adekunle, um homem simples, corajoso, que pregava o evangelho em uma das regiões mais perigosas da Nigéria. Um homem que foi ameaçado, seguido, espancado e que, numa manhã que parecia comum, acabou sendo atropelado por extremistas que queriam calar sua fé de uma vez por todas. Mas o que aconteceu depois? O que testemunhas viram na estrada e quem apareceu ao lado dele naquela tarde foi algo tão sobrenatural, tão inesperado, tão marcante, que mudou o futuro daquela comunidade para sempre. Assista até o fim. O que você vai ouvir agora pode fortalecer a sua fé de um jeito que você jamais imaginou. Seja bem-vindo ao canal, onde o milagre começa, porque toda a oração sincera é o início de um milagre. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora, aperte o sininho e se prepare para ouvir o testemunho de hoje que eu tenho certeza que vai mexer com você. Eu lembro exatamente da primeira vez que o pastor Adekunle chegou em Gidankano. Era uma tarde quente, a poeira vermelha da estrada subia com o vento e o sol queimava como se estivesse bem perto do chão. Mas havia algo diferente naquele homem, um brilho nos olhos, um jeito pacífico de caminhar, como se ele já soubesse que Deus o tinha enviado para aquele lugar, mesmo que fosse um dos mais perigosos do norte da Nigéria. Eu estava na pequena igreja evangélica quando ele entrou pela porta de madeira, carregando apenas uma Bíblia gasta e um sorriso tímido. E foi ali, diante de umas 15 pessoas simples, que ele disse pela primeira vez: "Se Deus me trouxe até aqui, é porque este chão vai florescer." Essas palavras ecoaram no meu peito, e na semana seguinte, na outra e na outra, a cada culto, mais alguém chegava. Uma viúva, um jovem, uma mãe com os filhos. De pouco em pouco a igreja começou a crescer, mas em Gidankano, o crescimento da fé sempre vem acompanhado do crescimento do perigo. Os primeiros olhares tortos surgiram logo nas primeiras semanas. Homens que passavam pela porta e ficavam observando o culto com desprezo. Alguns cuspiam no chão ao ouvir o nome de Jesus. Outros apenas murmuravam palavras de ódio. Um dia, quando estávamos recolhendo as cadeiras após o culto, 3 homens pararam na porta e disseram: "Esse pastor é estrangeiro. Ele não pertence a este lugar. Se continuar falando de Jesus, vai sofrer." Eu lembro do silêncio que tomou a igreja inteira, mas o pastor Adekunle apenas fechou a Bíblia, olhou para eles e respondeu com uma calma que nem parecia humana: "Ninguém pode impedir o que Deus começou." Aquela frase, eu juro, fez aqueles homens ficarem irritados, como se tivessem sido golpeados. A partir daquele dia, tudo piorou. Eles começaram a segui-lo pelas ruas. Apareciam na porta da casa dele, riam enquanto ele passava, espalhavam boatos de que iriam dar um fim naquela pregação. E mesmo assim, e mesmo com todo esse clima de ameaça, o pastor continuava chegando todo domingo com o mesmo sorriso, a mesma Bíblia e a mesma certeza no olhar. A certeza de que estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. E foi essa certeza, essa fé inabalável, que o sustentou até o dia em que as ameaças se tornaram violência real. As semanas seguintes foram as mais tensas que já vivi em Gidankano. Os homens que ameaçavam o pastor começaram a agir com mais ousadia. Eles esperavam na porta da igreja, seguiam o pastor até em casa, rondavam a vila à noite, às vezes batendo nos portões só para causar medo. E conseguiram. Eu lembro do dia em que o pastor Adekunle entrou na igreja com um olhar diferente.
Não era falta de fé, era preocupação. Preocupação de pai, de marido, de pastor. Eu o vi colocar a mão na testa, respirar fundo e dizer baixinho: Senhor, como eu protejo minha família e continuo te servindo. Ele não dizia isso para nós, mas a verdade é que ele estava abalado. Algumas pessoas da vila, por medo, começaram a aconselhá-lo: Pastor, pare por um tempo. Talvez seja melhor ir para outra cidade. Eles não vão desistir até te fazerem mal. E pela primeira vez, desde que o conheci, o pastor realmente considerou essa ideia. Ele pensou em parar, pensou em ir embora, pensou até em abandonar aquele campo missionário. Naquela noite, depois de um culto silencioso e cheio de tensão, estávamos quase indo embora quando Mama Tola, uma senhora idosa da igreja, correu até ele com o rosto desesperado. Pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu sonhei com você esta madrugada. O pastor tentou acalmá-la, mas ela apertou seu braço com força e disse: No sonho, você estava deitado no chão, atropelado, sangrando, e eu gritava, pedindo a Jesus para te salvar. O silêncio tomou o templo. Ela continuou, a voz trêmula: Então Jesus apareceu. Ele colocou a mão sobre você e disse uma frase que queimou dentro de mim. O pastor perguntou o que ele tinha dito, e ela respondeu. Ele disse: Aquele que eu envio, eu mesmo sustento, e nem a morte te derruba antes da hora. Eu vi quando o pastor congelou. Os olhos brilharam, a respiração mudou. Era como se Deus tivesse acabado de falar diretamente com ele através daquela mulher. E a partir daquele momento, toda dúvida desapareceu, toda hesitação sumiu. Ele disse apenas: Se ele está comigo, eu continuo. Aquele sonho, aquela frase, reacendeu o fogo que o medo estava tentando apagar. E todos nós percebemos que Deus estava preparando algo grande, algo muito maior do que imaginávamos. Antes de seguir no testemunho, deixa eu te perguntar uma coisa. Se fosse você no lugar do pastor Adekunle, teria coragem de continuar pregando mesmo depois de um sonho assim? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber sua opinião. E aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal onde o milagre começa. Isso ajuda demais para que mais pessoas recebam histórias como essa, histórias que fortalecem a fé. E se você está passando por um tempo difícil, sentindo medo, dúvida, pressão, ou esperando uma resposta de Deus, eu preparei um material especial para você. O e-book 33 Orações para Tempos Difíceis. É muito mais do que um livro digital. É um guia espiritual, com 7 desafios práticos para fortalecer sua fé e te ajudar a atravessar qualquer batalha com Deus ao seu lado. Por menos de 10 centavos por dia, você investe no seu relacionamento com Deus e ainda ajuda este canal a continuar trazendo mensagens que tocam vidas. O link está na descrição e também no primeiro comentário. Depois do sonho de Mama Tola, parecia que a coragem do pastor Adekunle tinha ficado ainda mais forte. Ele pregava com mais paixão, visitava as famílias com mais frequência, orava com intensidade, como se tivesse recebido uma força que nenhum de nós poderia ver, mas todos conseguíamos sentir. Mas os extremistas também perceberam isso. E quando eles percebem que alguém não tem medo, que alguém não se dobra, que alguém não foge, eles ficam ainda mais furiosos. Uma tarde, logo depois que o sol começou a descer atrás dos telhados de barro, o pastor decidiu visitar uma família nova na vila. Eu estava a alguns metros atrás quando vi 3 motos surgirem na estrada de terra, levantando poeira e barulho. Eles passaram por mim tão rápido que quase me derrubaram. Eu reconheci na hora quem eram. Eles pararam as motos na frente do pastor, bloquearam seu caminho e desceram com passos cheios de ódio. Um deles o empurrou tão forte que Adekunle caiu sentado na poeira. "Nós avisamos você", rosnou o líder do grupo. "Dissemos para parar de pregar, dissemos para ir embora."
O pastor tentou se levantar, mas outro o chutou na costela. Eu queria correr até lá, mas minhas pernas simplesmente travaram. Eu nunca tinha sentido tanto medo. Os homens o cercaram como lobos ao redor de uma presa. Deram socos, chutes, empurrões. Não mostraram piedade. E no meio daquele ataque o líder se agachou, pegou o pastor pelo colarinho e disse: "Da próxima vez, a gente garante que você não volta vivo." Eu sabia que aquilo não era uma ameaça vazia. Todos nós sabíamos, porque em Guidancano e nas aldeias ao redor, cristãos já tinham sido mortos da mesma forma. Alguns queimados vivos, outros apedrejados. Alguns desapareceram para nunca mais serem encontrados. Era assim, cruel, silencioso, esquecido. Quando os extremistas foram embora, rindo e cantando vitória, eu corri até o pastor. Ele estava sangrando, gemendo, tentando respirar. Mas ainda assim, ainda com o rosto inchado e poeira grudada ao suor, ele disse com a voz fraca, mas firme: "Eles não entendem. Quem me enviou me sustenta." Era a frase do sonho. E ao ouvi-la, percebi que nada, absolutamente nada, faria aquele homem desistir. O que nós não sabíamos era que aquilo era apenas o início. O pior ainda estava por acontecer. Na manhã em que tudo aconteceu, ninguém em Guidancano imaginava o que estava prestes a ocorrer. O pastor Adekunle havia saído cedo, caminhando sozinho pela estrada estreita que ligava nossa vila às plantações. Era seu hábito diário: andar, orar, meditar, respirar a fé que carregava no peito. Ele sempre dizia que os passos de um pastor precisam tocar o chão da missão. Mas aquela estrada, naquele dia, seria o cenário da sua maior provação. Segundo o próprio pastor contou depois, ele caminhava pensando na frase do sonho: "Aquele que eu envio, eu mesmo sustento." Quando ouviu ao longe o ronco de um motor, virou-se para olhar, mas a poeira levantada pelo veículo o cegou por um instante. Quando percebeu o que estava acontecendo, já era tarde. A caminhonete avançou direto na direção dele. Não diminuiu, não desviou, e o impacto o derrubou no chão com brutalidade. Ele caiu de lado, sentindo o corpo arder de dor, o peito apertar, a visão escurecer. Um caminhonete seguiu acelerando, desaparecendo no horizonte como um animal selvagem. E ali, sozinho naquela estrada vazia, sem ninguém por perto, sem forças para se levantar, o pastor acreditou que seria seu fim. Ele contou que tentou mover as pernas, não conseguiu. Tentou apoiar a mão no chão, cambaleou. O sangue descia pelo canto da boca. A respiração doía. Os sons ao redor iam ficando distantes. Ele pensou: "Senhor, esta é a hora?" Foi assim que termina. E foi ali, naquele momento de dor, silêncio e abandono, que algo aconteceu. Algo que ele jamais conseguiria explicar com palavras humanas. Foi quando, no meio da estrada totalmente vazia, um homem apareceu. Simples assim, sem barulho, sem passos aumentando, sem sombra antecedendo. Apenas apareceu. E foi esse encontro improvável, esse aparecimento impossível, que mudaria tudo. O pastor Adekunle contou que, quando abriu os olhos novamente, viu a silhueta de um homem parado ao seu lado. Ele não sabia de onde o homem havia vindo, nem quanto tempo estava ali, mas sentiu uma paz tão forte que parecia envolvê-lo como um cobertor quente em madrugada fria. O homem era alto, tinha o rosto sereno e vestia roupas comuns, mas havia algo nele, algo que o pastor descreveu como uma autoridade silenciosa. Sem dizer uma palavra, o homem se abaixou e examinou os ferimentos. Depois, colocou o braço por baixo do corpo do pastor, como se ele não pesasse nada, e o ergueu com incrível facilidade. O pastor tentou falar, mas a dor era forte. Mesmo assim, conseguiu sussurrar: "Porque está me ajudando?" O homem não respondeu. Apenas começou a caminhar carregando-o passo após passo pela estrada longa de volta à vila. O pastor contou que, durante o trajeto, sentiu como se estivesse sendo carregado
não apenas por um homem, mas pela própria presença de Deus. Quando eles chegaram perto das primeiras casas, algumas pessoas que estavam do lado de fora se desesperaram. Gritos ecoaram, mulheres correram, homens colocaram as mãos na cabeça. Ninguém sabia do atropelamento, ninguém tinha visto nada. A primeira coisa que viram foi o pastor sendo carregado por um desconhecido. Colocaram Adekunle em uma esteira e começaram a limpar suas feridas. Quando se viraram para agradecer ao homem que o tinha trazido, ele já estava se afastando. O pastor, com dificuldade, ergueu a mão e perguntou: "Por que me salvou?" E então, pela primeira vez, o homem falou. Sua voz era firme, leve e profunda ao mesmo tempo. "Aquele que eu envio, eu mesmo sustento. Nem a morte te derruba antes da hora." Era a mesma frase do sonho da mama tola. Exatamente a mesma. Todos ficaram paralisados. O homem sorriu, virou-se e caminhou pela rua de terra. Mas quando tentaram ir atrás dele, ele já não estava mais lá. Nenhuma pegada, nenhuma sombra, nenhuma direção. E ninguém, absolutamente ninguém, o viu novamente. Nos dias seguintes, milagrosamente, o pastor se recuperou com uma velocidade que contrariava toda a lógica humana. E semanas depois, voltou a pregar. Mas o milagre ainda não tinha terminado. O que aconteceria a seguir transformaria até mesmo um de seus perseguidores. Nos dias que se seguiram ao atropelamento, Gidancano viveu um misto de medo e esperança. Medo, porque sabíamos que os extremistas não aceitariam ver o pastor vivo. E esperança, porque ninguém conseguia negar que Deus tinha feito algo extraordinário. O pastor Adekunle voltou a caminhar antes mesmo do que os anciãos esperavam. Voltou a sorrir antes do que os médicos acreditariam. E voltou a pregar antes do que qualquer pessoa consideraria possível. E foi aí que a história tomou um rumo que ninguém imaginava. Um homem novo apareceu nos cultos. Era calado, ficava sempre no fundo, sentado sozinho. Observava tudo, não levantava as mãos, não cantava, não orava. Apenas ficava ali, olhando. Eu percebi algo estranho nele desde o início. Havia uma inquietação nos olhos, um desconforto na postura, como se ele estivesse sempre preparado para fugir. O pastor o cumprimentava, mas ele nunca respondia. O que nós não sabíamos é que aquele homem era um dos extremistas que havia participado do atropelamento. E ele não tinha ido ali para buscar a Deus. Ele tinha ido para terminar o que o grupo começou. O plano era simples: se aproximar, descobrir a rotina, identificar um momento em que o pastor estivesse vulnerável e matá-lo de forma silenciosa antes que o milagre se espalhasse pela região. Mas Deus tinha outros planos. No terceiro culto em que ele apareceu, o pastor Adekunle decidiu contar seu testemunho pela primeira vez. Falou sobre a estrada, sobre a dor, sobre o medo da morte, sobre o aparecimento misterioso do homem desconhecido e, principalmente, sobre a frase dita naquele dia: "Aquele que eu envio, eu mesmo sustento. Nem a morte te derruba antes da hora." Quando o pastor pronunciou essas palavras, o homem infiltrado ficou imóvel. Os olhos dele se encheram de lágrimas antes que pudesse disfarçar. Ele colocou a mão no rosto e começou a chorar. Chorar como alguém que não carregava apenas culpa, mas desespero. No final do culto, ele se aproximou tremendo. Caiu de joelhos diante do pastor, com o rosto no chão, e disse: "Fui eu. Eu fiz parte do atropelamento. Eu queria te matar, mas o que Deus fez, o que eu ouvi hoje, eu não aguento mais." O pastor o levantou, colocou as mãos sobre seus ombros e disse apenas: "Você tentou me matar, mas Deus quis te salvar." Naquele dia, o homem entregou sua vida a Cristo. Pediu perdão à igreja, à comunidade e à família do pastor. E chorou nos braços do próprio homem que tinha tentado assassinar. E enquanto a igreja o abraçava, eu percebi algo.
A mensagem que tentaram calar estava crescendo ainda mais. A história do pastor Adekunle se tornou conhecida em toda a região de Gidankano, não porque ele sobreviveu a um atropelamento, mas porque Deus mostrou que nenhum ataque, nenhuma ameaça e nenhum plano humano é capaz de impedir o propósito que ele estabelece. E toda vez que penso no que vimos naquela vila, eu lembro deste versículo, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse texto parecia ter sido escrito especialmente para o pastor Adekunle. A frase que o homem misterioso disse, aquele que eu envio, eu mesmo sustento, nem a morte te derruba antes da hora, se tornou um marco na vida da nossa comunidade. Ela nos lembrava que a missão de Deus nunca depende da força do homem, mas da fidelidade de Deus. E a verdade é que a vida do pastor não foi poupada porque ele era forte, ou porque ele era corajoso, ou porque merecia viver mais do que qualquer outra pessoa. Ele foi poupado porque Deus ainda não tinha terminado sua obra através dele. E às vezes, nós também passamos por momentos assim. Momentos em que somos atropelados pela vida, atingidos por notícias, relacionamentos, perdas, diagnósticos, dores e medos que parecem nos derrubar. Momentos em que pensamos que não vamos conseguir levantar. Momentos em que nos sentimos sozinhos na estrada, sem forças, sem direção. Mas é justamente nesses momentos que Deus envia pessoas misteriosas, um amigo, uma palavra, um sonho, um consolo, uma resposta para nos lembrar que Ele está conosco. Hoje eu quero que você pense nisso. Hino, qual área da sua vida parece ter te atropelado recentemente? Aquela área em que você se sente no chão, tentando respirar. E 2, o que você faria hoje se acreditasse de verdade que Deus ainda não terminou a obra na sua vida? Que Ele ainda te sustenta, te levanta e te carrega quando você não consegue mais andar? Seja qual for a sua luta, creia, você não está sozinho na estrada. Senhor Deus, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo essa história. Que o Senhor visite o coração cansado, restaure as forças de quem caiu, cure as feridas de quem foi atingido pela vida. Que a mesma mão que sustentou o pastor Adekunle seja estendida hoje sobre este lar, esta família, esta pessoa. Dá coragem, fé, discernimento e esperança. E que ninguém termine este vídeo sem sentir tua presença. Em nome de Jesus, amém. Se essa história falou com você, deixa aqui nos comentários qual parte mais tocou o seu coração. Seu comentário ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas. Também não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal Onde o Milagre Começa, para que mais pessoas sejam alcançadas por histórias que fortalecem a fé. E se você está atravessando dias de medo, pressão, preocupação ou cansaço espiritual, eu quero te convidar a conhecer o e-book 33 Orações para Tempos Difíceis. Esse material é muito mais do que um livro digital. É um guia espiritual preparado com carinho, que vai literalmente pegar na sua mão e te acompanhar em 7 desafios práticos para te ajudar a orar quando faltam palavras, fortalecer a sua fé nos dias de luta, te lembrar que Deus ainda está escrevendo a sua história e te ensinar a atravessar momentos difíceis sem desistir. O link está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Se Deus está falando com você através deste vídeo, não ignore isso. Talvez este seja exatamente o recurso que Ele preparou para o seu momento atual. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.